Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que bênção estar aqui nessa noite, junto com os irmãos. Para a gente é uma grande alegria. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Rogério. O Bispo Rogério, a pastora Anabela são amigos, estão sempre ali na Irlanda abençoando as nossas vidas, né? Inclusive esse ano o Bispo Rogério esteve com a gente ali em setembro, comemorando, celebrando 20 anos da nossa igreja ali na cidade de Carlos. Louvado seja Deus. Inclusive, o bispo pregou na minha igreja, onde sou pastor, celebrando 20 anos, e o tema foi fácil, foi expansão. E a gente tem visto que por esses últimos dias a expansão tem entrado, não só na Irlanda, como aqui em Portugal. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Então deixo aqui o meu abraço, pastor bispo, o bispo Rogério. Eu estaria em viagem para Israel, acabamos, devido à situação, como vocês já conhecem, acontecendo aí. Nós mudamos os planos, vindo para cá para ficar um tempo com a família. E o bispo falou, não, você vai lá, vai abençoar a nossa IBR lá de terça-feira. Falei, o bispo falou, está falado, né? Glória a Deus. Pelo domingo, pela manhã, tivemos, Deus abençoe. Já tem galardão, tá? Terça-feira estivemos ali em Algés, com o pastor Roberto e o bispo estão no Brasil, mas estivemos ali conhecendo a igreja abençoada de Algés. Que igreja querida, vocês estão de parabéns. O ministério está indo muito bem, glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Davi, a sua esposa, a pastora Gislane, que Deus abençoe vocês. Como já foi apresentado, estou aqui com a minha esposa, a pastora Juliane, e também a família, né? Está ali cunhado, está ali cunhada, que Deus abençoe vocês. São uma bênção estar com vocês. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao vosso coração, e eu gostaria de convidá-los nessa noite. O endereço de Deus para hoje é Gênesis capítulo de número 8, verso de número 16 e o verso de número 21. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 16 e verso de número 21. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não achar o livro do Gênesis está ruim. Gênesis 8, verso de número 18. Eu falei 16? Isso, 16. O verso 16 diz assim: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos, e as tuas mulheres de teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Repita comigo, saia da arca. Tá lindo o ensaio. Agora diga para valer, diga, saia da arca. Agora, observe o número 21 do mesmo capítulo. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria nessa noite de ministrar sobre esse tema, saia da arca. Quando nós olhamos esse texto, é um texto extremamente conhecido de toda a igreja, nós podemos observar que Deus tinha um projeto muito ousado na vida de Noé. Naquele tempo não havia chuva, como nós conhecemos, não havia dilúvio. Na verdade, a última chuva que teve naquele tempo era, na verdade, apenas um orvalho. As pessoas da época de Noé não sabiam propriamente o que era uma chuva, como nós conhecemos. E Deus está inovando nesse conceito, porque Deus está dizendo para Noé que haveria um dilúvio, algo muito maior do que uma chuva. Já não se havia chuva. Ainda falar de um dilúvio é falar de uma coisa extremamente fora do comum. Então Deus fala para Noé uma coisa que não existia e pede para Noé construir algo que também não existia, que era uma arca. E durante 100 anos Noé, ele começa a pregar acerca daquilo que iria acontecer. Noé começa a comunicar aquilo que Deus havia falado com ele, e a Bíblia nos informa que muitas pessoas não creram. É muito difícil quando você tenta explicar para as pessoas aquilo que Deus só falou com você. Deus havia dado uma mensagem particular para Noé, e Noé precisava, obviamente, replicar. Mas a mensagem era particular da vida de Noé, e Noé tenta explicar para as pessoas acerca daquilo que Deus havia falado com ele. Só que as pessoas não ouviam, as pessoas não davam crédito. Eu quero liberar uma primeira palavra para o seu coração. Não perca tempo com pessoas que não vão entender aquilo que Deus só falou com você.
Às vezes nós gastamos tanto tempo tentando explicar os projetos, tentando explicar as promessas, tentando explicar a visão, tentando explicar aquilo que Deus falou com você, mas é muito pessoal. Então, em nome de Jesus, para nós começarmos aqui nessa noite, não gaste o seu tempo com pessoas que não fazem parte do projeto que Deus chamou para você fazer. Amém? Você está aqui nessa noite? Então, cutuca alguém que está do teu lado e diz assim: não perca tempo. Ele só falou com você. Você está na casa? Quando nós abrimos o capítulo 6 de Gênesis, começa a história de Noé. E a Bíblia diz que a história de Noé, ela nasce em um período muito complicado, onde o pecado havia chegado em uma altura muito grande. O pecado havia dominado toda a terra, e a Bíblia diz que devido ao pecado tão grande, Deus disse para a si mesmo: não vou permitir que o homem viva mais, viva tanto tempo. Então, a partir do capítulo 6 de Gênesis, a idade do homem é limitada até 120 anos, amém? Então, capítulo 6 de Gênesis começa com a redução da idade do homem para 120 anos. E na sequência do capítulo 6, Deus chama um homem chamado Noé. E Noé aqui já tinha a altura de 500 anos. E Deus vai e conversa com Noé acerca de um dos projetos mais ousados depois da criação, que é o projeto de uma arca. Só que a coisa que me chama mais atenção é que Deus vai falar com Noé, e Noé já tinha 500 anos. Noé tinha 500 anos em uma época que o limite era 120. Então Deus está falando com uma pessoa extremamente velha, amém? Só que Deus vai falar com Noé acerca de um novo tempo. Deus vai falar com Noé acerca de um projeto novo, em que ele precisava desenvolver. Noé tinha 500 anos em uma época que podia viver só até 120. Posso liberar uma palavra nessa terça-feira? Você é muito novo para dizer que uma coisa é impossível. Noé começou a viver os projetos da vida dele com 500 anos, em uma época que só podia se viver 120. Há tantas pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu já estou com 30, 35, eu não tenho mais esperança, não tenho mais jeito. Irmão, em nome de Jesus, eu preciso liberar essa primeira palavra sobre o teu coração. Você é muito novo para dizer que uma coisa é impossível. Deus ainda é Deus que faz promessas independente da sua idade, e Ele cumpre promessas. Se você veio aqui nessa noite pensando que não vai dar mais certo, pensando em desistir, eu quero lhe dizer que eu não sei qual que é a sua idade, qual que tem sido a sua vida, mas Deus vai começar a fazer algo novo a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Noé começou com 500 anos, Moisés começou com 80, Caleb começou depois dos seus 80 também, né? Depois de 40 anos. Paulo começou depois dos seus 14, eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está assim, mas eu preciso lhe dizer, você é muito novo para dizer que uma coisa é impossível. O que é impossível para o homem é uma questão de tempo para Deus. Ah, você não está aqui não. Deixa eu repetir para você, porque você precisa gravar isso nas tábuas do seu coração. O que é impossível para o homem, para Deus é uma questão de tempo. Um documento é impossível? Para Deus é uma questão de tempo. Uma cura é impossível, o câncer é impossível, para Deus é uma questão de tempo. A sua situação do seu relacionamento é impossível, para Deus é uma questão de tempo. A sua situação aqui no país está difícil, está impossível, não tem mais jeito, para Deus é uma questão de tempo. Ele pode fazer amanhã, Ele pode fazer essa semana, ainda esse mês, ainda antes do final do ano, em nome de Jesus. Não impeça e não limita o agir de Deus sobre a tua vida. Ainda não acabou, Deus está escrevendo a história. Deus ainda está escrevendo. O autor da vida ainda está escrevendo. O que é impossível para você, para Deus é uma questão de tempo. Às vezes nós limitamos a Deus nas resoluções dos nossos conflitos. Porque às vezes nós colocamos Deus em uma caixa, em um formato, e dizemos para Deus: Deus, eu vou orar ao Senhor, mas Senhor, faça nesse caminho, faça nessa condição, faça desse jeito. E muitas das vezes nós impedimos Deus de ser soberano nas nossas vidas. Eu preciso lhe falar nessa noite: não coloque Deus dentro da sua caixinha de resolução de problemas.
Ele é Deus. Ele conhece métodos e caminhos que você não conhece. Ele conhece pessoas que você não conhece. Então, em nome de Jesus, quando você colocar algo nas mãos do Senhor, deixa Ele ser Deus. E todas as vezes que você coloca algo na mão de Deus, Ele sempre te surpreende. Os caminhos dele são maiores do que o nosso, os pensamentos dele são maiores do que os nossos, a forma de resolução de Deus é sempre melhor e maior do que as nossas. Deus confiou a Noé um dos projetos mais ousados depois da criação. E Deus fala então acerca de um tempo novo. E você vai me perguntar, como é possível viver algo novo com 500 anos? Esse é Deus. Você está se achando muito velho? Ou você está achando que você está fora? Que o seu ministério já acabou? Ou que daqui para frente é só para baixo? Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus chamou um homem com 500 anos e ele estava falando de projetos. Sabe quando uma pessoa envelhece? É quando as lembranças são maiores do que os sonhos. De vez em quando eu ligo para minha vozinha, ainda velhinha, e quando eu converso com ela começa a falar assim para mim: Dani, tá vendo essas paredes? Ela começa a construir. A mulher é uma construtora ambulante. E ela começa a falar de construir tal, e eu converso com a minha esposa, tá vendo? Olha a idade que ela tá, e ela tá falando de construir alguma coisa. Sabe quando você envelhece? Não é quando a idade biológica chega. Quando você começa a subir os 2 dígitos. A velhice, ela chega quando as suas lembranças são maiores do que os seus sonhos. Eu quero nessa terça-feira de sobrenatural te empolgar com a palavra do Senhor para que você comece a sonhar mais aquilo que Deus tem falado acerca a seu respeito. Noé começou com 500 anos, irmão, em nome de Jesus. Ainda há muita coisa para Deus fazer na sua história. Mas quando Deus falar com você, assim como foi com Noé, você precisa entender uma coisa, que toda vez que Deus falar com você, você precisa ter uma entrega imediata e completa. Deus falou contigo, se entrega de forma imediata. Não é amanhã, não é na quarta-feira, não é na quinta-feira, é agora, é imediato. Ele falou contigo, tocou no seu coração, se entrega de forma imediata. Só que não é só imediata, é de forma completa. Não é metade, não é apenas algumas coisas, alguns projetos, algumas áreas, não. Quando Deus falar contigo, se entregue de forma imediata, mas também de forma completa. Deus está trabalhando em todas as áreas. Noé trabalhou em um mesmo projeto durante 100 anos. Quanto tempo você está trabalhando no seu projeto? Hoje vai doer, mas vai sarar, vai curar. Noé trabalhou em um mesmo projeto durante 100 anos. E ele não desistiu. Quanto tempo você está trabalhando nesse projeto? Deixa eu te falar uma coisa, a pergunta talvez eu vou até melhorar. O que leva uma pessoa a viver 100 anos dentro de um mesmo projeto? O que leva você a encarar tanto tempo dentro do mesmo projeto? A resposta é simples. Noé, ele conseguiu sustentar o que Deus disse para ele durante 100 anos, porque Noé recebeu uma revelação pessoal de Deus. Sabe o que vai sustentar você permanecer no projeto que Deus colocou você? É a revelação pessoal dele na sua vida. Quanto maior for a revelação pessoal de Deus para a sua vida, maior será a sua permanência dentro dos projetos dele que ele tem para você. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais inteiro você fica. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais permanente, mais convicto você fica em cima dos projetos. Pode ter dificuldade, pode ser difícil, talvez está levando muito tempo para as coisas começarem a acontecer, mas você recebeu uma revelação de Deus, e é debaixo dessa revelação que você vai permanecer nos projetos que Deus confiou sobre a tua vida. Se você está aqui nessa noite, glorifique ao Senhor em nome do Senhor Jesus. 100 anos dentro do mesmo projeto. Cutuca alguém que está do teu lado e diz assim: e você, está esperando quanto tempo? Cutuca ele, fala com ela. Há quanto tempo você está nesse projeto aí? Vê se ele está ainda com cara de quem está persistindo ou já está amarelo já de desistir. Quando você entende o que Deus tem com você, o tempo não é um inimigo, ele é um aliado. Não, você não está aqui não.
Quando você entende aquilo que Deus tem com a sua vida, o tempo não é um inimigo, o tempo é um aliado. Eu entendi uma coisa andando com Deus, que Deus responde de 3 maneiras. De quantas maneiras? Deus responde sim, não e espera. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Deus tem 3 respostas para você. Para alguns é sim, para alguns é não, e para alguns é espera. O sim de Deus é aprovação, o não de Deus é proteção, e o espera de Deus é preparar. Aleluia, eu sinto a presença de Deus sobre este lugar. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: estou aprovando, estou liberando, vai em frente, prossiga, caminhe, vai. Mas para outros Deus está dizendo: não, eu estou te protegendo, eu estou te guardando o teu coração, a tua alma, o teu destino, a tua família. Não, o não de Deus é a proteção, irmão. E Deus está dizendo para alguns ainda: espera, eu estou te preparando, você não está pronto. Se eu te dar, você não vai permanecer, o teu coração não foi provado, o teu caráter não está forte ainda. Então espera, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. E quando chegar, aí eu vou dizer sim, vai, avança. Oh, glória a Deus, aleluias. Aplauda o Senhor nessa noite. Noé vai construir, mas Noé não constrói sozinho. Ele chama a família para construir. Eu descubro uma coisa, que ninguém faz nada grande sozinho. Se fez sozinho é porque não é grande. Porque tudo que é grande envolve pessoas. Projetos de Deus envolvem pessoas. Você quer saber se um projeto é de Deus ou não? Só observe, envolve pessoas ou não? Projetos de Deus envolvem pessoas. Noé envolveu a sua família no projeto que Deus tinha sobre a vida dele. Aí o capítulo 7, quando Noé, ele termina a arca, capítulo 7 começa assim, Deus dizendo para Noé: Noé, vem e entra, você e a sua família e os animais. Vem. Eu vou te explicar o que Deus estava dizendo. Deus não disse: Noé, vai e entra na arca. Deus disse: Noé, vem e entra da arca. Quando Deus disse: Noé, vem e entra na arca, significava: eu já estou dentro da arca. Você está preparado? Vou liberar uma terceira palavra aqui. Deus só te chama para projetos que primeiro Ele já... Ah, você tem uma mão para levantar? Eu preciso liberar essa palavra sobre você. Eu vim lá da Irlanda só para dizer isso para você. Deus está dizendo: vem e entra sobre esse projeto. Eu já entrei, eu já estou do lado de dentro. Eu só quero que você comece a enxergar o que eu já estou enxergando. Deus não te chamou para algo que primeiro Ele não estivesse. Ele já está dentro, Ele já está lá. E você só precisa entrar, que o jeito Ele vai te mostrar como alcançar. Deus não vai te chamar. Ele disse para Samuel, vem e enche o vaso de azeite. Depois você vai. Noé recebe o projeto da arca. E ele não altera nada quando ele recebe um projeto. Na medida que Noé está executando o projeto, isso tudo está na Bíblia, Gênesis capítulo 6 e 7. Quando Noé está executando o projeto, ele também não altera nada. Então observe isso aqui. Noé não altera nada quando recebe o projeto. Noé não altera nada na execução do projeto. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, a gente não altera nada. Amém, recebo. Mas à medida que nós executamos aquilo que Ele falou, à medida que andamos debaixo daquilo que Ele falou, nós começamos a mudar algumas coisas no caminho. E eu quero que você fique um coração muito certo nas coisas do Senhor, para que o seu coração não desvie à medida que você vai caminhando. Irmãos, fidelidade é a menor distância que você pode caminhar daquilo que Deus falou com você. Aqui está o que Deus falou com você. Fidelidade.
é a menor distância que você está daquilo que Deus falou com você. Quanto mais longe você está daquilo que Deus falou, quanto mais distante você está caminhando daquilo que Deus falou, menor é a sua fidelidade com Deus. Quanto mais próximo daquilo que Deus falou com você, maior é a sua fidelidade. Em nome de Jesus, não faça nada diferente daquilo que Ele já te falou. Se Deus tem um ministério para a tua vida, se Deus te encaminhou para Portugal, se você está vivendo essa vida, eu quero que você siga à risca todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Não mude nada, não altere nada, pode estar difícil, mas está dentro do plano. Nada surpreende a Deus, amém? As suas dificuldades não surpreendem a Deus, os teus pecados não surpreendem a Deus, as tuas desistências não surpreendem a Deus, as suas falhas não surpreendem a Deus. E Deus, sendo todo poderoso, onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo que você ia errar, sabendo que você ia falhar, sabendo que você muitas das vezes ia pisar na bola, Ele sabendo de tudo isso, chegou em você e fez uma promessa. Irmão, em nome de Jesus, permaneça debaixo da palavra dEle. Aquele que te viu no seu futuro, já vem hoje aqui no teu presente para dizer: eu já te vi lá. Permaneça, permaneça, aleluias. Deus já te viu. Deus já te viu. Ele não está te vendo agora, Ele já te viu. A Bíblia fala que Deus trabalha do final para o começo. Ele trabalha do final para o começo. Ele já viu o teu final. Depois você só precisa confiar naquilo que Ele falou para você. Noé entra para dentro da arca com a família. E ali começa o projeto da arca. Eu acho muito interessante porque Noé estava dentro da arca com a sua família. E eu acho interessante como Deus trabalha com sistemas de casulos. Você já observou isso? Muitas das vezes Deus nos isola de certas pessoas e de certas situações só para trabalhar dentro dos nossos corações. Deus, Ele trabalha com sistemas de casulos, Ele isola a gente, porque é quando nós estamos isolados que Deus está trabalhando o nosso caráter. É quando nós estamos isolados que Deus está trabalhando a nossa liderança. É quando nós estamos isolados que Deus trabalha a nossa disposição, a nossa integridade. Então, se você tem se sentido sozinho em alguma situação, fica tranquilo, Deus está trabalhando em sistema de casulos. Deus está trabalhando dentro de você. E não importa quão turbulento seja fora da arca, dentro da arca você está seguro e Deus te dará paz dentro dessa arca. Muitas das vezes Deus irá nos isolar só para trabalhar a nossa integridade. Muitas das vezes Deus irá tirar certas pessoas, certos amigos, certas pessoas que você até coloca a sua confiança. Deus vai te isolar, não é porque Ele quer o seu mal, é que Ele quer trabalhar o seu caráter, Ele quer trabalhar a sua liderança, Ele quer trabalhar a sua integridade, Ele quer trabalhar a sua obediência. Então, quando você se vê em uma situação de isolamento, fica tranquilo, Deus está tratando algo dentro de você. Até porque, irmãos, cá para nós aqui, o dilúvio demorou 40 dias e 40 noites, amém? Só que Noé e a sua família ficou 1 ano e 2 meses. A terra já tinha sido resetada em 40 dias. Tudo que havia sobre a terra tinha acabado. Em 40 dias, Noé já poderia pisar na nova terra. Só que porque Noé não pisa depois dos 40 dias, é porque a terra poderia estar preparada, mas Noé não estava preparado ainda. E todas as vezes que nós não estamos preparados ainda para entrar em um novo tempo, Deus nos faz permanecer em certas isolações, em certos casulos. Deus não vai te liberar fora do tempo, Ele vai esperar você ficar pronto, aí depois Ele vai te liberar. Então não queira sair fora do tempo, porque dentro do tempo você está sendo protegido, dentro do tempo você está sendo desenvolvido. Deus quer desenvolver alguém aqui nessa noite. É como o milho. O milho, para você ter acesso, ele está envolvido com a casca. E para você acessar, ele está envolvido, você tem que desenvolvê-lo. E cada momento que você desenvolve ele, você vai tendo acesso àquilo que está no centro dele. Deus está desenvolvendo pessoas. Deus está tirando aquilo que você está envolvido, o excesso que está envolvido entre você. E à medida que cada dia Deus está puxando algo,
Ele está tirando o excesso de algo. Ele está te preparando. O que Deus está fazendo? Ele está te desenvolvendo. Ele está tirando o que você está envolvido, para aquilo que Ele colocou dentro de você apareça. Deus muitas das vezes vai te colocar em situações de isolamento. E há momentos da vida que Deus vai fazer assim como Ele fez com Noé. Foi Deus que fechou a porta da arca. Haverão momentos na nossa vida que Deus irá fechar a porta. Mas sempre Ele deixará uma janela no céu. Para quando você olhar ao seu redor, você não vê saída. Mas o único lugar que você vai poder olhar é para cima. E ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Posso liberar uma palavra para você? Noé estava vivendo aquela situação e Deus só havia liberado uma janela. Só uma... Não tem dias na nossa vida que as portas vão estar fechadas. Mas sempre haverá uma janela aberta nos céus para nós. Sempre haverá uma janela. Eu quero que vocês vivam essa semana aqui com essa palavra: sempre haverá uma janela. Está difícil, mas tem uma janela aberta. Não está com situação para resolver, mas tem uma janela aberta. Você está sem conseguir caminhar, mas tem uma janela aberta. Na sua família está difícil, mas tem uma janela aberta. Deus não vai deixar, mesmo que as portas tenham se fechado, mas Deus não vai deixar a janela de estar aberta sobre a sua vida. Haverá sempre uma janela para você. Sempre. Em nome de Jesus, irmão, não peça para Deus tirar aquilo que você não entendeu porque chegou na tua vida. Tem coisas que estão entrando na nossa vida que são propósitos de Deus. Tem pessoas que estão entrando na nossa vida que são propósitos de Deus. Não peça para Deus tirar aquilo que você não entendeu porque chegou. Está difícil, mas Deus está trabalhando. Está difícil, mas Deus está operando. Eu quero caminhar para o final, não quero ser extenso. Mas eu preciso liberar uma palavra sobre o seu coração. Há um momento da vida em que Deus nos isola, porque Deus está trabalhando dentro dos nossos corações. Ele está processando algo dentro da gente para um novo tempo. 2023 está terminando. E Deus vai fazer dentro de você algo novo. Deus está processando algo do seu coração para você pisar em um novo tempo, em uma nova terra. Há algo sendo trabalhado dentro da sua alma nessa noite. Porque haverá um tempo que vai chegar, que você vai começar a viver tudo aquilo que você orou. Eu te pergunto nessa noite, você está preparado para viver tudo aquilo que você tem orado nas mãos do Senhor? Você está preparado para viver tudo aquilo que Deus já disse a teu respeito? Hoje é uma noite diferente. Hoje é a noite que Deus está dizendo: eu estou terminando os processos internos para te preparar a pisar novas terras, a pisar em novos lugares. Deus tem algo novo para você nessa noite. Simplesmente obedeça ao Senhor. A gente tem dificuldade de obedecer, sabe por quê? Porque a gente só obedece aquilo que a gente sabe. Você já observou que às vezes para você obedecer você tem que entender tudo o que está acontecendo para depois você se submeter? Você tem que entender tudo o que está acontecendo para, não, agora eu vou obedecer. Mas com Deus não é assim, irmãos. Muitas das vezes você não vai entender. Andar com Deus, obedecer a Deus, muitas das vezes é você não entender nada. É você abrir mão de entender e simplesmente obedecer. Você não vai saber de tudo. Você não vai ter tudo. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, só obedeça. Ainda que você não compreenda tudo. Ainda que você não esteja entendendo tudo. Simplesmente obedeça. A obediência a Deus vai te levar em caminhos e lugares jamais pisados. Não, eu falei, algumas pessoas entenderam apenas. Noé obedeceu 100 anos. E o final da sua obediência, ele pisou em uma terra que ninguém havia pisado ainda. Eu estou lhe dizendo nessa noite de terça-feira sobrenatural, que através da sua obediência em Deus, Deus lhe fará pisar em terras jamais pisadas. Deus te colocará em geografias jamais pisadas. Deus te fará viver coisas que ninguém viveu. Os teus pais não viveram aquilo que você vai viver. A tua família ainda não entrou nos lugares que você vai entrar.
tua família não foi nos países que você vai entrar, as tuas famílias não viveram o nível financeiro, espiritual que você vai viver. Eu estou dizendo que você está quebrando a cadeia da sua aliança, da sua família. Você está vivendo agora um novo tempo. Você está quebrando uma cadeia genética, algo novo está acontecendo sobre a tua história. Talvez ainda não houveram pastores da sua família, a partir de você haverá pastores da sua família. Talvez a sua família não houveram missionárias cristãs, pessoas cristãs. A partir de você, você é o ponto de inflexão. Pela sua obediência, você vai pisar em lugares que jamais foram pisados. Você vai inaugurar situações na sua família. Você vai levar a tua família para um outro lugar. Deus quer fazer isso. Simplesmente obedeça. Quando você obedecer, mesmo sem entender, para andar com Deus, muitas das vezes você vai ter que abrir mão de entender para simplesmente obedecer, mesmo sem entender. Esse é o louvor, mesmo sem entender. Capítulo 11 de Gênesis, eu termino aqui. Capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia diz que Nimrod constrói uma torre, depois chamada Torre de Babel. Só que a história diz que Nimrod ele construiu aquela torre porque ele tinha medo de um segundo dilúvio. Então ele constrói uma torre de Babel para fugir de um possível segundo dilúvio. Agora observe as duas construções. Noé constrói uma arca, Nimrod constrói uma torre. Um constrói pela fé, outro constrói pelo medo. Aquilo que você constrói vai diretamente estar ligado com a saúde da sua família. Aquilo que você está construindo hoje vai diretamente naquilo que você está construindo para a sua família. Qual é o legado que você está deixando? Um legado de fé ou um legado de medo? Quais são as construções que nós estamos estabelecendo a partir desta noite? Deus quer que você construa algo pela fé. Deus quer que você construa uma história pela fé. E você, vou te dizer, você só precisa de fé. Você não precisa de mais nada na tua vida. Só um pouco de fé. A fé não é inibir a realidade. A fé não é inibir os problemas. A fé é enxergar a realidade, enxergar os problemas, mas ter a capacidade de ver além. Ver depois do problema. Ver depois da situação. A fé, ela não é diferente de esperança. A esperança, você olha para o futuro e diz: em 2025 eu serei, em 2024 eu terei, em 2027 eu terei, eu serei. Isso é esperança. Você olha para o futuro e você se dirige para o futuro. Mas a fé não é isso. A fé não é olhar para o futuro e caminhar para o futuro. A fé é você olhar para o presente e trazer o futuro para hoje. É diferente você olhar e dizer serei, terei. Não, a fé é diferente. A fé, eu tenho, eu sou, já é meu, eu tomo posse. É você trazer o futuro, aquilo que está lá na frente, e trazer para o seu dia, para o seu hoje. É isso que Deus quer desenvolver em você. Que você comece a viver, olhar, sentir aquilo que Ele já falou ao seu respeito. O que você está construindo nessa noite? Noé saiu da arca. Gênesis 8, 21. De tudo que Noé podia fazer, terra nova, frutos, tudo novo. A Bíblia diz que foi então Noé, pegou de alguns animais que havia, pegou um pouco de madeira e construiu um altar ao Senhor. Eu termino com essa reflexão. A primeira atitude de Noé para um novo tempo foi honrar a Deus com um sacrifício. Qual será a sua primeira atitude depois daquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida? Quando Deus respirou, coloca o texto aqui por gentileza. Quando Deus respirou, Gênesis 21, Ele respira o cheiro, porque honra tem cheiro, amém? Honra tem cheiro, isso, 8:21.
Quando Deus expirou o cheiro da honra, Ele fala: eu não vou mais destruir a terra. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a fazer mais isso. Deus precisa ser honrado. E o cheiro da honra Deus não pediu para Noé fazer um altar. O altar foi espontâneo. Deus não pediu para Noé fazer uma arca, mas o altar foi espontâneo. O sacrifício foi espontâneo. E quando Deus expirou o cheiro da honra, Ele falou: não vou mais fazer isso. Qual é e qual será a sua primeira atitude depois de Deus começar a fazer algo diferente na sua vida? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse na mão de um crente que está do seu lado. Aproveita que ele está bonito, cheiroso. Pega na mão dele. Há uma unção de Deus que está nos movendo nessa noite. Há uma unção de Deus que irá nos mover para um novo tempo na nossa história, na nossa trajetória. Você recebe uma última palavra? Noé não era construtor de arca. Noé era agricultor. Muitas das vezes Deus vai nos tirar de projetos medíocres para nos colocar em projetos geracionais. Você não está aqui nessa noite, não. Deus nessa noite vai, às vezes, tirar você de projetos medíocres para te envolver em projetos geracionais. É a partir de você e a partir da tua história que Deus vai começar uma revolução na tua família. É a partir de você que Deus vai tirar você de um projeto medíocre, de uma vida medíocre, de um trabalho medíocre, de uma profissão medíocre. Ele vai começar a te envolver em projetos maiores que você nem está imaginando. Eu estou falando aqui, Deus está me dando aqui a visão de muitas pessoas que vão começar a viver algo que nem oraram ainda, porque tem coisa que é decisão de Deus sobre a tua história. Eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus, abre apenas o teu coração, porque Deus irá tirar pessoas aqui de projetos medíocres e vai iniciar ainda esse ano um grande projeto na sua vida. Com os olhos fechados, pega na mão dessa pessoa. Oh, eu sinto Deus sobre este lugar. Eu vejo Deus promovendo pessoas neste lugar. Há um próximo nível chegando. Há um próximo nível chegando. E Deus está nessa noite respirando a sua primeira atitude. Deus está olhando o teu coração nessa noite. Deus está iniciando projetos. Deus está terminando o tempo de isolamento. Deus está quebrando nesta noite o casulo. E Deus está fazendo pessoas pisar uma nova terra. Deus está fazendo você entrar em um novo tempo. Há uma nova estação chegando sobre a tua história. E se eu fosse você, eu já adaptava a sua mentalidade. Eu já trocava a sua roupa. Porque uma nova estação está chegando de Deus.